Muito boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, né? O meu nome é Maria Esther, para quem não me conhece, né? E sou estudante de logosofia já há alguns anos. Também sou formada em artes plásticas e tenho 2 filhos e já sou vovó. Componho um núcleo de estudantes de estudos logosóficos, cujas componentes são a Ângela, né, que não pôde estar hoje presente conosco, a Brunilde, a Carmen, a Ing, a Juraci, a Maria Zebina, a Terezinha, a Valdete e a Vanessa. E elas hoje vão colaborar nesta atividade, né, trazendo as suas manifestações, suas vivências, suas experiências relativas a este tema, né. Antes de entrarmos no nosso tema, eu vou falar um pouquinho sobre a palavra logosofia. O nome logosofia vem do grego, né, e é formado por 2 palavras. Logos, manifestação do saber supremo, verbo criador, e sofia, ciência, ou original, ou sabedoria. Então, logosofia significa ciência do conhecimento, mas de um conhecimento bem específico, que é o conhecimento de si mesmo. Interessante, né? Conhecer-se a si mesmo. E por que é uma ciência? Como toda ciência, parte da investigação, da experimentação e da comprovação. Além de estudarmos os ensinamentos, experimentamos esses ensinamentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E desta experimentação surge a comprovação. Eu comprovo de que eu estou, né, realmente realizando um processo, de que eu estou num caminho, né? E estes acertos que eu realizo, que eu vou realizando, fazem com que eu me torne cada vez mais feliz, né, realizada no meu processo. Eu gostaria de expressar, né, em nome de todas, né, a minha gratidão, a nossa gratidão pela participação de cada um aqui, né, e contamos também com a compreensão de todos por ser um modelo virtual, né, que muitas vezes, muitas de nós não estão muito acostumadas, né. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta a realizar, pode encaminhar essas perguntas pelo chat, que entraremos mais adiante em contato para responder essas perguntas. Ou então pode participar do nosso bate-papo logosófico nas terças-feiras, das 19h30 às 20h30. E ali se pode tirar muitas dúvidas, né? Também gostaria de solicitar que deixem os seus microfones desligados, né, para evitar interferências sonoras, né, que podem ocorrer, né, nesse período. O nosso bate-papo aqui, o nosso colóquio logosófico, será de mais ou menos aproximadamente 45 minutos por aí, né. Então, hoje vamos tratar de um tema bem interessante e em voga nos dias atuais, que é justamente aprendendo a adaptar-se para ser feliz, né? O tema é a adaptação, né? Como eu posso me adaptar melhor e ser feliz, né? Nesse sentido, né? Eu vou solicitar que a Ing projete um slide. Esse slide do convite ali, que todas provavelmente já apreciaram, né? Devem ter observado a imagem nesse convite ali, né? A plantinha germinou num terreno nada apropriado. Observam, né, que está no meio de pedras, né? Agora eu gostaria, assim, que refletissem, né, o quanto essa plantinha deve ter se esforçado para se desenvolver e nos brindar com esta beleza. Consegue imaginar o empenho, o esforço em se adaptar a este terreno? Será que o mesmo ocorre conosco? Quantas situações cada uma de nós, cada um de vocês já viveu, né? Situações adversas. Foi difícil? Foi fácil? Como foi?
Para construir algo em minha vida, eu preciso de tempo, esforço, paciência, tolerância. E eu vou inexoravelmente, e eu digo inexoravelmente porque não tem como pular essas etapas. Eu vou passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela maturidade e velhice. E preciso aprender a me adaptar e a desfrutar de cada fase da minha vida. Tem uma imagem que eu gosto de trazer, que eu ouvi há um tempo atrás. Muitos de nós somos como arames. Alguns são arames de alumínio e se moldam com facilidade. Né? O alumínio é bem flexível, né? Suportando assim várias mudanças em suas vidas. Já outros seres são como arames de ferro, que em poucos movimentos se quebram. Isso me trouxe muitas reflexões, né? Eu sou um arame de alumínio ou de ferro? Se sou de ferro, como me tornar alumínio? Qual o tratamento que tenho que dar para mim, nesse sentido, né? E o que preciso realizar no meu interno para ser mais alumínio? Ou seja, mais maleável, né? Aí eu trouxe algumas reflexões também, né? Em quais circunstâncias eu me adapto melhor e por quê? E por que em outras eu reluto tanto? O que me impede de adaptar-me às circunstâncias que a vida me impõe e me oferece? Porque a vida também me oferece. Sim, há adaptações que a vida me oferece. E há e não há. E qual é a diferença entre aquelas que impõem e a que a vida me oferece? Eu estive refletindo que a diferença está na forma como eu encaro estas mudanças e me adapto a elas. A vida nos oferece muitas oportunidades, muitas mesmo, mas cabe a mim percebê-las e encará-las como oportunidades. Só que para isso terei que mudar algumas coisas também na minha forma de pensar. Não é assim? Eu vou solicitar que seja projetado o próximo slide, né? Que é um ensinamento que o autor da Logosofia nos oferece. O homem, por sua constituição psíquica, mental, espiritual e física, é um ser adaptável a todas as mudanças e a todas as situações que a vida o coloca. Mas, na medida que avança para o seu aperfeiçoamento. Então, é à medida que avança para o seu aperfeiçoamento, ele se adapta cada vez melhor. Então, somos bem adaptáveis, né, às diversas circunstâncias que a vida nos apresenta. Porém, em muitas dessas circunstâncias, reagimos. Relutamos, não queremos nos adaptar. E levamos muito tempo para nos convencermos que a adaptação é algo necessário e muito bom. Toda mudança de vida exige uma adaptação. Mas nem sempre esta adaptação está acompanhada de serenidade, de paciência, de tolerância, como a plantinha que eu apresentei ali em cima, né? Muitas vezes nos adaptamos a duras penas porque reagimos a elas. Eu estou ouvindo uma criancinha conversando no microfone. Seria possível desligar o microfone um pouquinho? Eu agradeço. Cabe lembrar que a adaptação é uma lei universal. É uma lei, onde ou você se adapta ou sofre. E que sendo uma lei, como todas as leis, o que é melhor? Acatá-las, não é mesmo? Eu vou solicitar a projeção de mais um slide. Uma das causas que mais contribuem para a infelicidade humana e criam as maiores dificuldades é, sem dúvida alguma, a incapacidade para o uso inteligente dos próprios recursos internos.
e em cada circunstância diversa ou situação difícil que devemos enfrentar no curso de nossos dias. Entre estes recursos, talvez o de maior potência seja o de adaptabilidade. Interessante, né, esse ensinamento. O maior potência é o de adaptabilidade. Então, hoje organizamos essa nossa reunião para que você possa ter uma ideia, né, uma ideia apenas, né, sobre o que a ciência logosófica pode contribuir para uma vida mais saudável, serena e feliz. Para que você possa usufruir desses conhecimentos junto conosco, as componentes aqui presentes vão compartilhar suas experiências sobre esse tema. E para isso vou chamar a Carmen para trazer um pouquinho do que ela vem aprendendo na logosofia. Carmen? Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito. Bem, esse tema, ele me faz refletir que a vida me apresenta várias oportunidades de eu realizar mudanças, e que eu posso viver tendo realizado ou não essas mudanças. Mas se eu quero evoluir, a lei de evolução me exigirá esses câmbios, né? Essas mudanças em espiral, mudanças evolutivas. Se não as realizo, eu não evoluo e sofro, pois o ser humano veio a esse mundo para evoluir. Eu tenho refletido muito durante esse período de quarentena, que me obrigou e obriga a todas, né, a todas as pessoas a terem posturas e atitudes diferentes frente às várias situações da vida. Mesmo eu não concordando e acreditando em tudo que é veiculado pela imprensa, é um fato a existência do vírus. E é um fato que, por viver em sociedade, eu preciso me adaptar. Por exemplo, a usar máscara, sob pena de não ter como sair de casa. Por outro lado, tem coisas que eu não aceito, convicções que eu venho formando a partir das observações e constatações que eu tenho feito, e a partir dos conhecimentos que venho acessando. Daí eu uso outro poder que Deus dotou ao ser humano, o poder do livre-arbítrio. Eu tenho o direito de fazer minhas escolhas, cada ser humano, né, tem o direito de fazer suas escolhas, respeitando as escolhas dos demais e sempre agindo de acordo com as leis dos códigos, mas principalmente agindo de acordo com a consciência individual. Não é porque todo mundo pensa X que eu não posso pensar Y. Outra reflexão que eu tenho feito é que muitas vezes, por medo do novo, eu deixo de me desprender do velho, mesmo que isso me faça sofrer. E em outras vezes, por medo de ser e de agir diferente, eu atuo como os demais, para não precisar me posicionar e me expor. Mas daí, agindo assim, quase sempre eu sofro. Por fim, eu venho compreendendo que adaptar é eu me sentir bem com as minhas escolhas. E quando eu me sinto bem com as minhas escolhas, dificilmente eu sofro. Muito grata. Grata também, Carmen. Então, quantas oportunidades passam diante dos nossos olhos e sequer observamos, né? Porque muitas vezes estamos com a mente tão travada que não conseguimos perceber, né? Estamos focados naquilo que é antigo, né? Aí outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, né, que todos os dias fazia as coisas do mesmo jeito, né? As mesmas coisas. E ela não gostava de mudar, pois assim se sentia segura, né? E realmente a gente se sente um pouco mais seguro com aquilo que a gente está acostumado, né, com os velhos hábitos, né, parece que, né? Mas o que acontecia? Ela reclamava e vivia insatisfeita com os resultados que estava obtendo e não conseguia sair do lugar em que se encontrava. Aí, claro, né, se eu faço todos os dias, do mesmo jeito, sempre as mesmas coisas, como posso esperar resultados diferentes? Né? Isso é uma tendência do ser humano. Tem até um ditado que diz assim, time que está ganhando não se mexe. E aí eu fico pensando assim, mas será que não se mexe? Será que não é uma grande oportunidade de tornar esse time um pouco melhor? Né? Ou cada vez melhor? Vou chamar a Terezinha, que também tem uma experiência muito
interessante vivida recentemente. Terezinha. É com muita alegria que eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho vivido nesse período da pandemia, principalmente o que eu tenho vivido com o meu neto. Em meados de março, quando se deu o início da pandemia, né, quando eu soube que eu teria que ficar em casa e que eu não poderia ser do grupo de risco, né, não poderia ter isolamento social, eu pensei, eu vou aproveitar, eu quase em casa, então eu vou aproveitar esse período e eu vou organizar meu apartamento. Aí pensei, vou arrumar armário, gaveta, vou ver coisas que eu não uso mais, descartar, ver as coisas desnecessárias, e vou arrumar meu material logosófico, né, quantos anos estudando, e vou aproveitar também para estudar um pouco mais. Mas a minha filha, ela mora em Curitiba, e ela me ligou, dizendo assim, que ela e o esposo estavam trabalhando em Curitiba e teriam que trabalhar em casa, né, aquele sistema home office. E que a escolinha do filho, do meu neto, de 1 ano e 3 meses, tinha sido fechada por conta da pandemia. E que eles acharam melhor, então, vir para cá. Eles moram em Curitiba, né? Eu estou em Joinville, e eles acharam melhor vir para cá, para que eu pudesse cuidar do meu neto enquanto eles trabalhavam, né? E assim fizeram. Vieram para Joinville. Eu, acostumada a estar sempre em casa só com o esposo, né? Só nós dois, percebi que a minha vida teria várias mudanças. Ou até mesmo muitas mudanças. Mas, pensamentos de bem, e eu comecei a refletir o quanto que eu poderia aproveitar essa oportunidade de estar com a minha filha, com o meu genro, que é um filho para mim, e principalmente com o meu neto. Porque se não fosse a pandemia, eu não teria essa oportunidade de estar com ele, né, tanto tempo. E assim foi, só motivos de alegria. Uma criança que eu pude observar nesses meses o desenvolvimento, chegou assim, ele mal caminhava assim, com dificuldade, né, e já está correndo para lá e para cá. Né? Está começando a dizer as primeiras palavras. Começou a falar, abre, porque ele queria que eu abrisse a porta para ele sair para fora brincar. Os dentinhos. Então, quanto grata eu sou por tudo que eu tenho vivido com ele, né? E também feliz por ter me adaptado tão bem com todos. Só um momento de felicidade vivemos. E eu penso assim, eu tenho convivido com meu neto há vários meses, né? E quando esse período da pandemia passar, tomara que seja em breve, né? Vai vir muitas recordações. Mas a minha recordação maior vai ser nesse período que eu me adaptei. Estou muito feliz e vou recordar muito do meu neto. Grata. Grata. Como todos, né, como todos nós, né, vivemos muitos momentos, né, em que se tem que adaptar, né, e eu também, né, tive muitos momentos na minha vida, mas em muitos eu relutei. Em alguns eu até esperneei, mas por fim, depois de muita luta, eu tive que me adaptar, né, e quantas
dessas adaptações, todos nós já vivemos, né? Quem aqui é casado, né? Tem filhos, sabe como é que é, né? Essa adaptação, né? Como a vida muda, né? E como foi necessário, né? Me adaptar. A vida cada vez mais cheia de tarefas, né? As modernidades tecnológicas, né? Muitas vezes eu relutei em aprender coisas novas, né? Mas a logosofia vem me ensinando a passar por esses momentos de forma mais serena, mais convicta de que a adaptação faz parte de um processo, né? E esse processo me leva a uma evolução. Pois sem mudanças e sem se adaptar a estas mudanças, não tem como seguir em frente na vida, né? E a vida vai ficando cada vez mais complicada, né? Não é bem assim que acontece? Tem um ensinamento logosófico que diz assim, que o conhecimento amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Então eu vou chamar agora a Ing, né, que vai também nos brindar com uma vivência dela. Ing, seja muito bem-vinda. Então, boa noite a todas, né? Boa noite. Eu também, né, vivi algumas experiências que aparentemente são pequenas, mas que se somando todas, né, podem nos levar a uma dificuldade de adaptação e com isso fazer mal à saúde física e à saúde mental, né? Então, logo que começou essa fase do isolamento social, né, percebi que teria que viver uma nova realidade, porque se tinha, lógico, né, um novo cenário. O primeiro deles seria sobre as notícias vinculadas pela TV. Penso que vocês também viveram essa realidade, né? Com o objetivo de a gente se informar o que estava acontecendo, sobre as notícias que estavam sendo vinculadas a respeito do coronavírus, né? Sobre o contágio, né? Sobre os números progressivos de casos, de mortes, né? E os impactos das imagens, né, dos enterros coletivos, dos parentes que não podiam velar seus mortos, né, tudo isso, né, eu comecei a perceber, né, que estavam afetando o meu ânimo e me deixando insegura. E assim eu fiz uma revisão da minha rotina e tive que me adaptar e não ver mais o noticiário. Eu já via muito pouco antes da pandemia, mas depois se restringiu a no máximo uma vez por semana, né, para me manter atualizada de uma forma geral. Os contatos com as pessoas passaram a ser basicamente virtual, e me vi refletindo assim, porque agora que estou precisando sair de casa para tomar um café com uma amiga para oxigenar a mente e trocar do ambiente, não posso fazê-lo. E constatei mais uma vez, né, devido à restrição, que teria que me adaptar, né? A rotina da semana que implicava em sair de casa para almoçar, caminhar, visitar os familiares, colaborar na fundação, mudou totalmente. E foi preciso enxergar a necessidade real de me proteger e proteger os demais, para que a aceitação e a resignação a resignação a essa nova realidade fosse aceita sem maiores sofrimentos. Percebo que devo estar atenta ao que se passa comigo internamente, quanto aos meus pensamentos, sentimentos, as sensações geradas que podem ser negativas ou positivas. São conhecimentos sobre quem eu sou, que me fizeram compreender que este era um cenário que não estava sob o meu controle, mas que a minha vida interna, essa sim, eu poderia ter o domínio, uma vez que poderia usar os recursos da inteligência para buscar ocupar a minha vida com atividades ainda possíveis dentro desse cenário, né? Outra situação que eu experimentei foi que eu costumava visitar os meus pais periodicamente, passar alguns dias na casa deles. Foi então que comecei a me incomodar com algumas coisas que eu observava na rotina e hábito deles. E aquela estadia que era para ser agradável começou a se tornar difícil. Ainda bem que consegui rever esses meus pensamentos a tempo para me corrigir, me recolocar e me adaptar. Porque, afinal, a casa e o ambiente pertenciam à vida deles, e não a mim. Isso me fez recordar do que estou aprendendo com a logosofia, a observar não para ver o que se quer ver, mas sim observar para enriquecer as energias internas. Assim, comecei a me situar dentro da minha vida, e não fora,
Porque o que acontece na vida dos outros, eu não tenho controle. Eu somente posso interferir no que acontece na minha vida. Então, colegas e amigos que estão aqui participando, né? Essas foram algumas situações que eu vivi, né? E que eu percebi que eu tive que refletir para me adaptar. E que esse conhecimento, quem está me dando realmente é a logosofia. Muito grata. Grata também. Então, esse ano, né, como já foi até trazido pela Inge ali, né, tem sido, assim, bem difícil para muita gente, né, muita gente que eu conheço, inclusive para mim, né, mas eu tenho aprendido também, na logosofia, né, a buscar uma nova forma de ver e sentir a vida. Estou aprendendo a criar novos valores, e aí eu percebi, né, e tenho refletido muito, né, que de repente eu me pego pensando assim que eu já não preciso mais de tantos sapatos, nem tantas roupas no meu armário, né, que essas coisas são apenas coisas, né, que elas passam a ter, assim, menos valor, né, e que o que eu realmente preciso são de amigos, né, de conhecimento, né, de saúde, de muitas conversas, de dar muitas risadas. Isso realmente é muito importante, né? E o isolamento tem me proporcionado muitas reflexões sobre esse aspecto, né? Tenho aproveitado muito este tempo para criar alternativas e também que exigem muitas adaptações. E isso está sendo, assim, para mim, está sendo, assim, muito bom. Estou até me adaptando a essa vida virtual, pensem, né? Estou achando que esse recurso é muito especial e muito interessante. Estou aprendendo muito. Mas essa abertura mesmo, assim, a logosofia vem me proporcionando na vida, né? Eu vou chamar agora a Brunilde, que vai trazer também algumas reflexões. Brunilde, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Como me adaptar e ser feliz? A vida exige muitas adaptações, mas essa pandemia exigiu várias adaptações inesperadas. Como aceitar isso sem muitas reações? Os ensinamentos logosóficos são muito importantes nesse processo. Aprendi que em adaptação não há meio termo, ou me adapto ou não me adapto. Então, o melhor era aceitar a situação e me adequar. Por exemplo, a falta da diarista e fazer eu mesma o trabalho dela na medida do possível. Fui percebendo que isso não me molestava, pois aceitando a situação, sem reações, facilitava o trabalho e me fazia sentir gratidão por ter saúde e força para fazê-lo. Também notei que quando faço as coisas com gosto, isso é motivo para ser feliz. Quanto menos reações eu tiver aceitando a situação por vontade própria e não por imposição, menos motivos tenho de sofrer e posso levar a vida com mais leveza e serenidade. Grata. Grata a você também. Então, olha só, aspectos tão simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, que exigem adaptação. Agora a Juraci também vai trazer um pouquinho da experiência dela. Juraci. Boa noite. Boa noite. Em 1980, eu queria muito vir para Joinville. Queria muito, né? Vir para Joinville trabalhar. A minha cidade, né? Não tinha emprego. Era uma cidade pequena e não tinha muitas opções de emprego. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive muitas dificuldades de me adaptar. Primeiro ao clima, né? Chovia muito, tudo mofava. As pessoas, eu achava as pessoas muito frias. Ao tamanho da cidade, tudo era longe, eu tinha que andar a pé. Eu tinha que pegar ônibus na minha cidade, eu andava a pé, né? Aqui tinha que tomar ônibus para tudo. Então, achei ruim, não gostei da cidade. Comecei a trabalhar e continuar os meus estudos. E com o tempo,
parecia que eu havia me adaptado, havia suportado, né, a falta da cidade anterior. Porém, sempre com o pensamento de voltar a morar na minha cidade. Aos poucos, eu fui fazendo amizades, namorei, casei, tive filhos e fui esquecendo. Mas quando eles eram pequenos, eles começaram a ficar doentes. Ficavam com otites, amidalites, rinites. E o pensamento, né, de voltar, de sair da cidade veio forte, né? Veio forte a falta de adaptação novamente. Por quê? Porque sofria tanto. Sofria, achava a cidade doentia, me queixava de tudo. Tudo era ruim. Até que eu conheci a logosofia. Aprendi sobre os pensamentos. Sobre os pensamentos que habitavam a minha mente. Que são entidades que têm vida própria, que mandam e desmandam. Que existem pensamentos que são meus, existem pensamentos que são alheios. Existem pensamentos negativos, existem pensamentos positivos. E isso fez com que eu parasse para pensar sobre o que estava acontecendo comigo. Eu queria ser dona da minha mente. Então, eu comecei a identificar esses pensamentos, selecionar. E eu observei que eu estava muito queixosa, que eu estava sendo muito chata, né? Muitas queixas. Né? E eu observei também aquele pensamento de que quando eu queria vir para Joinville, né? Eu queria muito vir para Joinville. O que estava acontecendo comigo? Né? O que era aquele querer mesmo? Havia um pensamento, aquele pensamento positivo, né? Aquele pensamento de querer de verdade. Aquele era meu amigo. Então, vi que o pensamento propósito de querer vir para Joinville tinha ficado pelo montão de pensamentos negativos, né? Que estavam fazendo a minha mente, né, que estavam abafando os pensamentos positivos. Estudei também, né, sobre as deficiências, as queixas, a obsessão, né, o egoísmo. Eu estava sendo muito egoísta, só pensava em mim, né, não pensava nas outras pessoas da casa. Né? Então, por qualquer coisinha, já não me adaptava, né? Então, não pensava em outra forma de atuar, né? Só pensava em voltar, né? Não pensava em outra solução de problemas, de solucionar o problema. Então, eu pude ver, né? Estudando a logosofia, eu pude ver que a minha vida tinha mudado, né? Já parava para pensar, né? E tinha outros objetivos superiores, conhecendo a atuação dos pensamentos. Já não pensava só em mim, comecei a gostar da chuva, já não me importava o lugar onde morava. Podia ser em Joinville, podia ser na minha cidade anterior, né? Porque o meu mundo interno agora estava feliz. Minha vida começava a fazer sentido. Assim também aconteceu com o casamento, quando aconteceu a pandemia. Foi mais fácil de me adaptar, porque agora tinha conhecimento sobre a vida. Grata. Muito grata a você também. Eu vou chamar agora a Valdete, né, que vai trazer um pouquinho das suas reflexões. Valdete, seja bem-vinda. Boa noite. Observei, durante essa semana, que todos os dias acontecem coisas diferentes daquilo que planejei. Coisas pequenas, que já estou acostumada a resolver e é automático. Exemplo, a empregada avisa na última hora que não vem trabalhar.
preciso sair de carro e estou em cima da hora para o meu compromisso e o pneu está furado. O gás da cozinha acaba bem na hora de cozinhar, e etc. Esses pequenos acontecimentos eu resolvo tranquilo, me aborreço por 5 minutos e troco de pensamento, me adapto e facilito a minha vida. Mas quando acontece algo diferente, fora do normal, observei que perco a serenidade, perco o equilíbrio, começo a reagir, fico brava e levo mais tempo para trocar os meus pensamentos. Exemplo, dias atrás aconteceu um ciclone que causou muitos estragos em nossa cidade. E aqui em casa faltou luz por 4 dias. Tive que me adaptar. Falei com minha família, distribuí os alimentos, ficamos sem internet, usamos velas, lanternas e fomos nos adaptando. Mas por 48 horas, 2 dias, fiquei aborrecida, mal-humorada e reagindo com a Celeste. Liguei várias vezes e não fui atendida. Fiquei naquela luta. À noite, na hora do banho, à luz de lanterna, senti a água quentinha caindo nos meus ombros, tensos, doloridos. Senti muita gratidão nesse momento. Serenei, mudei meus pensamentos e as reações sumiram. Senti gratidão pelos 4 dias ensolarados. A nossa água aqui em casa tem aquecimento solar. Comecei a pensar nas outras pessoas que perderam muitas coisas e até a casa. Os meus problemas ficaram pequenos. Foram 4 dias sem luz e deu para viver. E eu vou ler um ensinamento logosófico que me fez pensar e refletir. É tendência geral situar-se dentro do próprio problema. Eu aconselho que a posição seja sempre impessoal, isto é, que se pense do mesmo modo nos problemas dos demais, e que, em vez de se acentuar a preocupação no de si mesmo, se trate de buscar a conexão que este tem com os problemas dos semelhantes, e ainda mais amplamente, com os de toda a humanidade. Então, gente, concluí que quando me adapto, recebo os benefícios, mas quando sou grata. E o conhecimento de mim mesma, conhecer meus pensamentos, minhas reações, minhas eficiências, faz a diferença no processo da minha vida. Muito grata pela atenção. Grata também. Então, eu tenho visto, né, no meu círculo familiar e de amigos, assim, muitas pessoas hoje, em função do que estamos vivendo, meio depressivas, né? Tiveram que deixar o convívio familiar, o convívio social, né? Outros estão perdendo emprego, né? Muitas preocupações, né? Mas temos que nos adaptar, né? Temos que nos adaptar a todas essas circunstâncias, e muitas das quais jamais havíamos pensado viver. Mas temos que nos adaptar, né? De forma serena, né? Consciente das necessidades, né? De que é necessário. Mas aí eu pergunto, e como me preparar para isso? Como é que me preparo para viver esses momentos, essas dificuldades com serenidade, com paciência, com tolerância, né? Aí me vem assim novamente, né, que os conhecimentos, este é um segredo, né? É um poder por trás de tudo na vida. Quando eu conheço e sei com o que eu estou lidando, fica muito mais simples, não é? Agora eu vou chamar também a Vanessa, que vai trazer uma vivência. Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui essa noite, trazendo e intercambiando tantos elementos importantes para a nossa vida, que é a adaptação, né? Que é algo que nem sempre a gente tem oportunidade de rever, de conversar, né? De pensar a respeito. Antes de trazer a minha experiência, eu queria fazer uma reflexão. E assim, né? Para ser médico, a gente precisa estudar. Para ser engenheiro também, estudar.
né? Enfim, para todas as profissões a gente precisa estudar. E para a vida? Uhum. Então, algo que eu venho aprendendo nessa ciência é justamente isso. Ela tem esse objetivo, que é proporcionar ao ser humano a gente poder estudar a própria vida. É algo tão interessante, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho vivido tantas coisas maravilhosas frente a essa ciência que me proporciona isso, observar minha própria vida, aprender, obter conhecimentos que favorecem a condução da minha vida de forma mais tranquila, em vez de passar pela adversidade para daí aprender, eu consigo com esses conhecimentos me adiantar as coisas que eu vou viver. E isso é muito grande, porque eu tenho a possibilidade de estudar muitas coisas que fazem parte da vida, e quando eu vou viver, eu estou mais preparada. É algo fantástico. E eu queria trazer uma experiência que, para mim, é muito marcante, que é assim, eu sou mãe, minha filha hoje está com 11 anos, e algo que eu aprendi muito é que para poder educar um ser, ainda mais um ser tão especial que é os nossos filhos, eu preciso começar educando primeiro a mim mesma. E isso, para mim, é algo muito grande. E eu tenho vivido tantas coisas maravilhosas frente a essa experiência de ser mãe, de educar um ser, e educar a mim mesma, que faz muitos anos surgiu em mim esse anelo de levar tudo isso que eu tenho aprendido, que eu tenho experimentado para outros seres, para que possam experimentar isso também, né? E aí, faz uns 2 anos para cá, eu tenho vivido criei uma oportunidade de realizar um trabalho numa escola infantil, onde eu tinha a oportunidade de trabalhar valores com as crianças, levava valores, né, fazer capacitação para professores também, e estava sendo uma experiência assim muito rica. E com a pandemia, a escola infelizmente teve que parar as atividades, né? E aquele trabalho tão intenso que estava proporcionando tantas alegrias teve que ser interrompido. E eu fiquei assim muito triste, porque puxa vida, estava sendo tão bom para mim e para as crianças que eu estava tendo essa oportunidade, né? Mas e agora? Vou ter que parar tudo. Aí, inicialmente, me veio o pensamento assim, enquanto está parado, vai que é pouco tempo, né? Eu vou continuando me capacitando, vou preparando as atividades, e aí quando voltar eu vou estar mais preparada ainda. E assim foi passando os dias, e eu fui estudando tudo, né? Mas aquilo internamente estava me incomodando, porque, puxa vida, parei, não tá legal esse negócio, né? E aí me veio, durante alguns estudos, eu me deparei com um ensinamento que o autor da Logosofia traz, que ele ensina assim, né, que não podemos esquecer que todo o tempo aproveitado ou perdido pertence ao passado. E nesse passado está evidentemente o que se tenha ou não semeado. Depende dessa semeadura o que haverá de ser colhido no presente e no futuro. Essas palavras me fizeram refletir de que eu não podia ficar esperando, porque o que eu queria realizar, o que eu queria desfrutar, eu precisava plantar, mas eu não estava fazendo nada. E se eu não plantasse, eu não iria colher, né? Então eu tinha que aproveitar esse tempo. E aí eu fiquei refletindo, né? Como que eu poderia aproveitar esse tempo? E aí me surgiu uma ideia, né? Que em vez de eu ficar esperando, que é cair no comodismo, né? Já que está fechado, não vou ter que esperar. Né? Me veio a ideia de criar um canal no YouTube, onde eu pudesse colocar histórias infantis, né? Que favorecesse não só as crianças que eu estava realizando trabalho, mas também que eu pudesse estender esse bem para todos os seres, né? Que tivessem acesso a essas histórias e a essas atividades. E está sendo algo tão rico, mas tão rico, porque assim, eu
Envolvi a minha filha também nessa atividade, né? Ela está colaborando comigo na construção desses vídeos. E está sendo algo, assim, fantástico. Eu estou vivendo tantas alegrias, mas tantas alegrias, que eu vi, assim, que, puxa vida, né? A vida, por mais que às vezes as adversidades venham, se a gente aproveitar o tempo pensando o que eu posso fazer, porque o ser humano, o Criador, dotou a gente de mecanismos maravilhosos. A gente tem toda a capacidade, mas se eu não ponho essa capacidade de movimento, eu perco as oportunidades e eu perco o tempo, né? E eu fico me lamentando. Então, eu tenho aprendido com essa ciência que eu tenho que usar esse potencial. E para usar, eu tenho que parar e pensar. E isso está sendo, assim, fantástico, porque eu vejo, hoje eu não encaro mais os problemas como problemas, mas como oportunidades. E isso é muito bom. Então, assim, eu tenho criado nesses momentos de isolamento, eu tenho criado tantas oportunidades, seja com esses vídeos, seja educando a minha filha, acompanhando as atividades dela da escola, né, colaborando com meu esposo. Então, assim, está sendo algo muito rico. E eu realmente, assim, estou muito feliz porque isso eu tenho aprendido com essa ciência, que me proporciona justamente isso, aprender a viver. E isso favorece em todos os campos da nossa vida. Então, muito grato a vocês e espero que vocês também se disponham a viver essa oportunidade que é conhecer a si mesmo, aprender sobre a vida. Porque a gente sempre coloca o nosso tempo na profissão, mas a gente esquece que o pilar da vida sou eu mesma. Esse pilar que sou eu, precisa estar bem, para que todos os outros estejam bem também. Então é fantástico. O que essa ciência proporciona é algo assim muito grande, e todos deveriam ter acesso a isso. Muito grata. Grata também. Que maravilha, né? Poder ver, né, nas dificuldades, oportunidades, né? Isso é maravilhoso. Então, nós já estamos indo para o nosso finalzinho, né? Mas eu gostaria antes de trazer algo que eu vivi recentemente. Como eu mencionei, né, no início ali, eu sou artista plástica, né? Eu gosto muito de arquitetura, de decoração, sempre estive envolvida nessa área, né? E esses dias eu fiquei imaginando uma casa nova para mim. Fiquei assim, esboçando num papel, meu esposo passou do meu lado e perguntou assim, o que você está fazendo aí? Eu estou desenhando uma casa dentro da realidade que eu vivo hoje, né? Uma casa diferente, eu queria uma casa diferente, assim. Mas eu estava brincando numa folha de papel. E aí ele passou e disse assim, mas está bem parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Aí eu olhei assim e comecei a refletir, fiquei pensando, realmente, estava praticamente igual à casa que eu moro, que eu vivo hoje. E aí a reflexão que eu trago disso, né, é que se eu quero algo novo, né, eu queria algo mais moderno, né, o que estava me fazendo rabiscar a casa antiga, a casa velha, a casa onde eu vivo hoje, né. E eu fiquei refletindo que muitas vezes, internamente, estamos tão acomodados com que o novo não consegue entrar, né? E estamos tão habituados com tudo que é à nossa volta, que sequer cogitamos fazer algo diferente. E foi isso que me trouxe, assim, muitas reflexões, né? Que se eu quero renovar, né, o meu mundo fora, eu preciso, antes de tudo, renovar o meu mundo interno, o meu mundo dentro de mim, né, com outros pensamentos, né, e que essas mudanças devem ocorrer primeiramente dentro de mim, né, para depois elas serem manifestadas fora, né. Então, já indo pro nosso finalzinho, né, eu gostaria de trazer, assim, algumas reflexões, né, de tudo que nós estudamos, né, sobre este tema, né, que no meu entendimento, né, sendo a adaptação uma lei, né, eu devo acatá-la,
né? Lei é lei e eu devo acatá-la. Jamais infringi-la, por ser uma das leis universais. E sendo uma lei universal, ela é imutável, ela não muda com o tempo nem com as épocas, né? E, portanto, se eu não me adapto, né, eu acabo inevitavelmente sofrendo. As mudanças são necessárias para o meu processo evolutivo e devo estar atenta a elas, observando as oportunidades, né, que a vida me oferece e me alicerçando de conhecimentos, para não desperdiçar essas oportunidades, de modo a me adaptar cada vez melhor, sem reagir a elas. Que o sofrimento muitas vezes ocorre porque eu fico reagindo às mudanças, né, ao novo como se fosse algo ruim. Que posso transformar tudo em oportunidades para o meu desenvolvimento. Mas para que eu enxergue as oportunidades, devo buscar conhecimentos, né, e esses conhecimentos que ampliam, né, o alcance da minha visão. Querer mudar e me adaptar a essas mudanças, né. Vou trazer um ensinamento final, que adaptar-se é, portanto, preparar dentro de si as condições adequadas para que o equilíbrio normal da vida perdure sem modificações, ainda que a vida se modifique tantas vezes quanto sejam necessárias ou reclamem as circunstâncias. Bem, a Logosofia é uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública. Tem sede em vários países, e a nossa fica em Joinville, Santa Catarina, na Rua Piratuba, 1100. Oferece cursos gratuitos em reuniões virtuais pelo Zoom, né? Por enquanto estamos virtualmente, né? Até que essa pandemia termine. E para aqueles que querem saber mais, né, podem entrar no nosso bate-papo logosófico, nas terças-feiras, das 19h30 às 20h30, todas as terças-feiras nós temos um bate-papo logosófico, né, informal, né, onde vocês podem tirar suas dúvidas, né, e nas quartas-feiras, né, como esta que vocês viram hoje, com reuniões, né, com diversos temas. Eu gostaria de agradecer em nome de todas as integrantes do meu núcleo, né, a presença de todos, né, e que tenham uma ótima noite e quem sabe até breve.